Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fê Sack, criadora e fundadora desse canal, e como sempre, eu tenho a honra de receber pessoas queridas que com o passar do tempo se tornam minhas amigas. E hoje não é diferente. Hoje eu tenho aqui comigo a Fabi Melo. Fabi Melo é uma profissional versátil com vasta experiência em gestão de pessoas, com foco em empresas multinacionais, formada em administração e se considera uma mera aprendiz. Somos duas. Leva sua carreira e vida profissional com os conceitos de lifelong learning. Neste momento, em fase de conclusão de seu mestrado em psicologia organizacional e social. Coautora do livro Mulheres que Transformam Minhas Histórias. E eu tenho aqui, porque eu já fui presenteada e ao longo do nosso bate-papo a gente vai explorar um pouquinho mais. Fabi, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz em recebê-la no nosso programa. Bom dia, Fernanda. Obrigada pelo convite. Eu que fico super grata de estar aqui, né? Tendo essa oportunidade de estar conversando um pouco com você. Uma pessoa que apareceu, né? Que a vida nos dá. De vez em quando a gente acaba encontrando pessoas, né? Ao longo dessa vida. E não é melhor, eu encontrei você, né? Num curso, enfim. Estamos fazendo um curso juntas e tivemos a oportunidade de nos conhecer e nos conectar de uma forma diferente, né? Acho que a gente tem muitas coisas em comum. E eu acho que é muito bacana a gente estar aqui. Obrigada pelo convite e espero que a gente tenha um excelente papo. Pessoal, bom dia, né? A gente está falando bom dia porque aqui já é bom dia, né? Ainda é bom dia aqui no Rio de Janeiro, mas bom dia para todo mundo. E é um prazer ter você aqui no Rio, né? Eu que fico feliz. E ó, conexões são coisas que a gente cada vez mais tem que estar atento, que são pessoas que cruzam, aparecem e sempre tem um significado. E a Fabi não é diferente. Vocês vão entender muito bem como. A gente está gravando aqui no Rio de Janeiro, então, como uma boa anfitriã, eu vou até os convidados, então nós estamos aqui gravando. E eu digo que assim, o nosso tempo de gravação ele é pouco, porque eu ficaria aqui o dia inteiro gravando com a Fabi. Mas sem delongas, vamos começar. A gente, Fabi, ao longo da nossa trajetória, e nós somos profissionais de recursos humanos, a gente aprende a contar quem estamos, né? Qual a marca que a gente está, qual o crachá que a gente ocupa, qual o cargo. Mas eu quero começar nosso bate-papo querendo saber quem é a Fabi, aonde nasceu, qual que é a história de vida, tudo que você puder contar aqui pra gente. Legal. Bom, a Fabi é uma suburbana, né? Oh. Então eu gosto de dizer que eu vim do subúrbio, né? Nascida e criada na Penha, enfim. Na verdade, nasci em Duque de Caxias, tenho muitos familiares por lá. E vivi praticamente a minha vida inteira na Penha. Sou hoje, né, filha da Natália, né? Minha mãe querida que me ajuda em muitas coisas, enfim. Tenho uma filha linda chamada Manuela, né, que me apoia demais. Sou aí neta de portugueses, né, e sabe como é que são portugueses, né? Exigentes, né? Adoram estar com a família inteira reunida, então sou neta de português e o português ele é muito perseverante, né? Enfim. E eu vim de uma família onde meu avô tinha uma padaria, né? E ele queria muito que eu assumisse essa padaria, não só ele, como minha tia também queria muito que eu assumisse, e a minha mãe, os negócios da família. Mas eu sempre fui um pouco, não rebelde, que eu não digo que seja rebelde, né? Eu digo que na verdade, fui um pouco diferente. Eu queria sair um pouco desse mundo e não ser o mundo que eles estavam ali. Por quê? Porque eu tive muita ausência em alguns momentos da minha família por conta disso, porque tem que ficar com a loja aberta, tem que ficar com, né, o dia inteiro, é sábado, é domingo, padaria, né, tem que ter aquele pão fresquinho no sábado, no domingo, enfim. Então, eu falei, cara, será que é isso que eu quero pra mim? Não sei se eu quero ficar sábado e domingo, né, e a gente vem falando muito hoje em dia, né, sobre a questão do equilíbrio entre, né, a vida profissional e pessoal, e eu sempre olhava e via assim, cara, eu quero um pouco mais de tempo com a minha mãe, eu quero um pouco mais de tempo com o meu avô, com a minha avó, enfim. Então, eu fui por um outro caminho, né, eu fui estudar administração, sou aluna de escola pública do Rio de Janeiro, né? Então, na época em que a gente tinha realmente algumas boas escolas no Rio de Janeiro, não que hoje não tenha, mas enfim, a gente vem passando por um processo aqui no Rio ainda de, né, melhoria dessas escolas públicas, mas sou aluna de escola técnica, né? Sou aluna onde de fato corri muito atrás para poder estar,
né, fazendo aí, realmente finalizando meus estudos. E passei no vestibular da PUC e da Veiga de Almeida. E na época eu fui para Veiga, que era uma, né, na Tijuca, enfim, e que tinha mais a realidade do meu dia a dia, ou seja, das pessoas e o contato que eu tinha. Mas eu também tinha passado na PUC e a minha família, ninguém é formado. Então eu fui a primeira formanda da minha família, né? Primeira formanda de faculdade da minha família. Então a minha tia, né, não, você vai para PUC, você tem que ir para PUC, você tem que estudar na PUC, não sei o quê. E eu falei: "Cara, como que eu vou pra PUC? A PUC é mais cara". Naquela época eu já trabalhava, tá, eu já trabalhava de carteira assinada com 18 anos. E ficou combinado que era R$ 600 o valor da PUC, então eu pagava 200, minha mãe pagava 200 e minha avó pagava 200 e a gente assim foi levando durante 2 períodos a PUC, até que eu consegui uma bolsa de 70% lá, né, e o dia inteiro pedindo, não foi no FIES, não consegui pelo FIES, enfim, mas consegui pela PUC, né, e tinha que pagar depois no final, óbvio, depois que eu finalizasse. E foi um período bem bacana. No início foi bem difícil, Fernanda, porque a realidade é muito diferente da realidade que eu tinha. Sim. Eu era a única aluna que trabalhava dentro da sala à noite. Eu chegava lá e usava uniforme. Uhum. Então todo mundo me olhava. As pessoas nem se aproximavam muito de mim, sabe? Uhum. Assim, porque eu era um bicho meio esquisito, né? Sentava sempre na primeira cadeira, porque eu tinha que tirar nota boa por conta da bolsa. E eu fui levando esse processo ao longo de 4 anos. Arrumei 4 grandes amigas somente, enfim, que a PUC me deu. E eu não me arrependo, não, de tudo que eu vivi lá, mesmo ouvindo coisas que são horrores, né? Hoje em dia a gente vai dizer assim, nossa, como é que pode? Isso é racismo, isso é isso, isso é aquilo. Então, vivi várias, né, questões de muita discriminação, até mesmo do ponto de vista de onde eu morava, né? Sim. Então, mas eu sempre bati no peito que, você passou do túnel e você vai ali, você vai para Angra, você vai para Búzios, você vai para não sei o quê. Então, eu sempre levei muito na brincadeira esse processo desse bullying disfarçado, né? Mesmo que na faculdade acontecendo, né? Mas aí eu já trabalhava. Então eu já era uma grande Fabi. Eu dizia que já era uma grande Fabi trabalhando. Sempre foi uma grande Fabi, né? É, Sempre foi uma grande Fabi. E você começou então fazendo administração, e aí depois, já com 18 anos na faculdade, você já tinha a primeira carteira ali assinada. Como que foi essa trajetória? O que que na carreira profissional foi planejado e o que foi acontecendo? na verdade, eu planejei, Tá. tá? Porque eu, com 18 anos, eu trabalhava como assistente comercial de uma empresa de telecomunicações e iniciei a faculdade, né? E lá tinha uma pessoa que era de recursos humanos, Hum. mas que não dava bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso, né? Sim. Então era aquela pessoa que passava no corredor e e eu via assim muita dificuldade dos técnicos tentando resolver um problema de passagem, um problema de vale de transporte. E ela era de RH, ela que dominava a questão de RH lá dentro da Da empresa. empresa. E eu comecei a fazer uma cadeira de recursos humanos na faculdade. E eu comecei a fazer vários contrapontos, né? Ou seja, cara, como que pode? O cara tá falando aqui que RH é isso, isso, isso. E como que essa pessoa hoje faz isso dessa forma, né? Enfim, isso a gente tá falando de 2000, o ano 2000, Sim, né? 1900, né? E 99. sim. Enfim, eu falei, cara, como que pode, né? E eu falei, cara, eu quero trabalhar em RH. Mas eu quero ser um RH diferente. Eu quero ser um RH reconhecido. Eu quero ser um RH que tem sorriso, que dá energia. Eu quero ser um RH que a pessoa venha até mim, que eu consiga fazer a resolução de problemas dessa pessoa. Que essa pessoa saia daqui de uma forma que realmente eu resolvi o meu problema. E dali eu tracei uma expectativa de que eu queria entrar na carreira de recursos humanos. E ao longo desse período eu fui setando todos os meus steps de passagens. Então, todos os meus steps foram muito calculados do ponto de vista de planejamento de carreira. Até porque eu sempre quis ser manager, eu sempre quis trabalhar com equipes, gerindo equipes, né? E transformando pessoas, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso, na transformação do indivíduo, do ser humano.
E eu fui planejando esse processo, e as coisas foram acontecendo também, porque sempre tem uma sortezinha às vezes, né, de vez em quando Ah, acontece, né. olha, há quem diga que é sorte, eu costumo dizer que é reconhecimento. Quando a gente de fato planta o bem, tem esse olhar para que de fato as pessoas que estejam ao nosso redor, a gente seja o melhor ser humano, tem a sorte, mas ele vem muito com uma pitada de reconhecimento por quem nós somos, né? A gente planta, a gente colhe, não tem muito por onde fugir, né, Fabi? Sim, E sim. aí, então, ser recursos humanos já era ali algo planejado, que você de fato vinha se dedicando, e aí você trilhou essa carreira dentro de recursos humanos. Qual que era o foco? Aonde que o olho brilhava mais? Então, eu na verdade, eu fui mudando de foco ao longo do percurso, né. No início eu achei que eu ia ser uma pessoa de remuneração, mas depois eu fui Hum, mudando um pouco, e desde que eu atuei como business partner eu apaixonei, né, tipo, apaixonei porque eu vi o cliente, eu estava lá diretamente conectada com o cliente, e isso para mim fazia, assim, um diferencial muito grande, cara. Nossa, eu tô aqui com um cliente, eu tô aqui, né, apoiando ele, eu tô conseguindo apoiar no resultado final da organização, como que eu entrego isso. E depois eu acabei indo para uma área de desenvolvimento, né, onde atuava um pouco mais com a estratégia, e também foi um movimento super pensado, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhava em regional, então no momento que eu faço um processo de trabalhar numa headquarter ou numa holding, enfim, isso faz com que eu tivesse, né, um papel um pouco mais estratégico do ponto de vista de entrega de solução e também sim, de planejamento de organização de sim. projetos mais estratégicos para a organização do ponto de vista de gestão de pessoas. E aí já mudo a palavra aqui de recursos humanos para gestão de pessoas, né? Porque recursos humanos a gente viu lá na faculdade, né? Então a É, gente hoje já utiliza a palavra gestão de pessoas urgente, ou o que quer que você queira chamar por aí, né? Onde você tá, sim, né? Grupo de RH, exato. né? A gente muda um pouquinho esse foco para people, né? Para pessoas, para gente, para, né? Para gestão. Então, acho que é isso que está hoje muito com esse foco, e eu tenho esse foco, e, enfim, as coisas foram acontecendo nesse sentido do meu caminhar, sabe, Fê? Sim. E como que, pensando nessa trajetória, né, em recursos humanos, aonde mais foi te inspirando? Quais foram os temas, e a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas aonde que você via que você tinha o seu melhor? Você trouxe aqui em Business Partner, onde você de fato estava atrelada à questão da estratégia da empresa, mas quais os subprocessos, aonde você falava, esse projeto aqui eu de fato deixei minha assinatura? É. Quando eu olhava um projeto que era um projeto de talentos, Hum, né, onde a gente tem a oportunidade de discutir ou conversar sobre os potenciais, sobre as competências desses talentos, e a gente vê esses talentos participando de projetos e programas de organizações, e eles avançando na carreira, né, e depois ele te chama para conversar hum, e para te dizer: "Cara, tô muito feliz porque você, né, me ajudou nisso, 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 naquilo". Então aquilo ali era muito gratificante. Então dinheiro nenhum paga você receber um feedback de uma pessoa que teoricamente você conseguiu tocar, né, e que eu não tô falando de um diretor, eu não tô falando de um gerente, tô falando de um analista, tô falando de uma sim, pessoa que você chegou lá e você tocou com aquele projeto que você entregou. Então eu acho que isso, dinheiro nenhum paga, sim, né, você receber esse retorno, do quanto que você pôde colaborar ou contribuir para aquela carreira daquela pessoa. Então acho que, eu fiz muito isso ao longo desse meu percurso até aqui. sim, Pretendo fazer muito mais, né, porque eu acho que as coisas não param, né, enfim. Então eu acho que, vamos dizer que eu nasci um pouco para isso. sim, sim. É isso. E ao longo da nossa trajetória, acredito que você também se conecte a isso. Nós tivemos pessoas, normalmente em cargos superiores, que nos inspiraram, né, a ser quem nós somos hoje ou a quem a gente está construindo para ser, e também pessoas que não nos inspiraram e elas também somaram bastante nessa, acho que nessa trilha de desenvolvimento. Mas quais eram, o que que essas pessoas que te inspiraram tinham? Que hoje você olhando para a Fabi, que você se posiciona como líder hoje, o que que elas agregaram? O que que elas trouxeram? Sim. Legal. Primeira assim, a primeira pessoa que me inspirou demais para eu tá onde eu tô hoje é a minha mãe, Uhum, né. Eu sou filha de pais separados, e a minha mãe, ela sempre foi uma inspiração para mim, porque ela sempre foi uma guerreira,
Então, acho que eu tenho esse quê dela, de ser uma guerreira, de não desistir, de correr atrás, né? Então, acho que eu sempre não encaro o não como um final, né? Então, eu busco alternativas eu sempre vi ela fazendo muito isso, né? Ou seja, já com um empoderamento feminino muito grande, porque na época que minha mãe se separou, ainda existia um tabu muito grande das mulheres se separarem, Sim. né? Então, ela ao longo desse percurso, ela conseguiu fazer com 3 filhas, né? Ou seja, dar realmente o que a gente precisava para conseguir crescer. Então, essa garra, essa determinação, isso vem dela. Então, e eu acho que isso todo líder tem que ter, né? Essa garra e determinação para conseguir inspirar. Eu acho que de outros líderes que eu fui ao longo do meu percurso assumindo, eu acho que eu fui trazendo um pouco de organização, um pouco de escuta, né, ativa, um pouco de realmente de delegação, porque eu acho que quando você delega, você empodera o outro a ter as condições dele conseguir fazer, né, o que ele tem que fazer de uma forma melhor. Eu tive muitos líderes também que estimularam demais a minha criatividade, o meu planejamento, a minha organização, né, de projetos, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita energia realizadora do ponto de vista de inspirar e de entrega de resultados. Então, acho que muitos líderes também me levaram e me conduziram a esse processo de energia realizadora e de entrega de resultados e projetos que são muito relevantes, que ficaram como legados para as organizações que eu passei. Ótimo. E eu te introduzi na sua mini bio, trazendo o conceito que você aplica todos os dias, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, o lifelong learning. E eu queria te ouvir, como que esse conceito se aplica diariamente, então, na sua rotina e em todos os aspectos que ele te ronda. Eu falo um pouco sobre lifelong learning, muito no sentido de que eu vivo aprendendo todos os dias e a gente aprende todos os dias. Então, eu me considero uma eterna aprendiz, né? Minha filha diz pra mim que fala, mãe, eu nunca vou ser igual a você, mãe. Você é uma pessoa que estuda demais, né? Você, cara, você tá o tempo inteiro estudando. Mas por quê? Porque eu acho que a gente aprende, né? No momento que eu tenho, por exemplo, uma filha que chega pra mim na hora que a gente tá voltando de uma festa e que eu falo, poxa, eu queria fazer isso, isso e isso, mas eu acho que não dá pra ir porque a minha cadeira talvez não vai passar, não vai entrar. E a minha filha fala pra mim assim, mãe, você pode tudo. Você vai onde você quiser. Naquele momento ali eu tô aprendendo. Então, quando eu falo lifelong learning, eu não tô falando da gente pegar um livro. Eu não tô falando da gente sentar em frente a uma TV. Eu tô falando da gente parar pra escutar o outro, né? Eu hoje tenho um cuidador. Por que que eu paro pra escutar? Eu paro pra conversar, eu paro pra bater papo, né? E isso leva você a crescer. Porque a história do outro é uma história que talvez, muitas vezes, da história do outro, você vai escutar alguma coisa que você vai fazer com que você dentro de si, né? Porque é óbvio que eu não acredito que as pessoas mudem de uma hora para outra, mas que você vá conseguindo fazer essa sua reconstrução. E eu venho trazendo muito essa questão da reconstrução, né? Na verdade, eu sempre tive isso muito forte e de uns tempos para cá eu tenho tido mais ainda. Então eu acho que esse conceito ele vem no dia a dia, Fê. Eu acho que toda hora a gente está aprendendo o tempo inteiro, com palavras, com histórias, né, às vezes com alguma situação que acontece, por que que aconteceu daquele jeito, por que que poderia ter sido de outra forma, né, como que foi. Então eu acho que esse conceito é um conceito que as pessoas têm que levar, porque às vezes você está numa fila Sim, e você está numa fila entediado. sim. Você já tentou estar numa fila e olhar a fila de uma outra forma? Olhar para quem tá na sua frente da fila, olhar para quem tá atrás da sua fila. Porque às vezes quem tá à frente ou quem tá atrás da sua fila talvez precise somente de uma escuta, né? E talvez, às vezes, de uma palavra sua, né? Então, eu levo isso muito pra minha vida, tenho levado isso. Isso tem me encorajado bastante. E gostei bastante de estar aqui, porque cara e coragem, né? Então, tipo, Total. coragem, assim, eu acho que é algo que eu tô tendo que ter muita coragem todos os dias, Sim. né? E eu acho que
Isso é o processo que acontece, que acho que todo ser humano tem que ter isso. Então, e o meu processo de autodesenvolvimento, de me entender, de saber quem eu sou, né, em que momento, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus quais são né, as minhas fortalezas, e, né, e eu acredito muito que a gente, com as fortalezas, a gente consegue melhorar as fraquezas que a gente tenha na vida, né? Enfim, então é bem bacana, e eu acho que para quem ainda não leu, né, Descobrindo Seus Pontos Fortes, né, muito bacana, é um livro que, de fato, né, leva em consideração que a despertar, né, e eu fiz um curso espetacular com a Eva Pontes, onde ela fala um pouco, traz isso também, esse curso, né, e eu acho que a gente precisa despertar sempre o que a gente tem de bom, né, e não ficar focando sempre no que não tá legal. Sim, Acho que isso é um ponto. sim. E quando você pensa nessa sua jornada, que teve adaptações, né? Então, no momento em que você. Sempre ao longo da nossa trajetória, principalmente em recursos humanos, e a gente vem cada vez mais buscando qual que é a estratégia de junção da inclusão dentro dos nossos processos como recursos humanos. Isso já era algo que você vivia genuinamente, porque você tinha aprendido na sua, acho que, trajetória profissional, ou isso passa a ser um olhar, então as lentes passam a ser mais gritantes quando você se vê nessa condição? Fernanda, isso é um ponto bem, bem importante. E assim, hoje as lentes são muito mais gritantes, Uhum, né? Então, quando você hoje passa a esse processo de você ser uma pessoa que tem um lugar de fala, sim. é muito diferente, Uhum, né? Então, eu te digo que eu já passei por muitas coisas ao longo desse processo de 2 anos para cá. É, e com certeza passarei por muitos outros mais sim. pela frente, né? Mas eu acho que tudo é a forma com que você também leva isso, né? Eu sempre falo assim, vai dar, vamos conseguir, vai não sei o quê, né? E às vezes a gente fala assim, Fabi, como é que vai ser? A gente não vai passar naquele lugar, não tem lugar para passar. Não vai passar, a cadeira não vai passar no meio, na porta. Enfim, e eu acho que assim, a gente tem que falar assim, tá bom, não passar na porta, como é que a gente vai dar qual é a solução que a gente tem para resolver? Vai pegar a cadeira de roda, a cadeira de rodinha, Uhum, e vai te carregar até lá no lugar onde você tem que chegar? Então, eu acho que é um pouco disso também, olhar com esse espírito de que as coisas podem mudar. sim. Elas não vão ser de uma hora para outra. Elas vão ser lentas, talvez, né? Porque tem coisas que não atingem somente, são estruturais, né? Do nosso país, da nossa educação. E eu acredito muito que esse grupo novo que está vindo, essa garotada, né? E eu digo isso pela minha filha, já vem com esse olhar muito de inclusão, né? Então eu acho que isso é muito importante. Se a gente conseguir, como país, né, e como governantes do país em si, trazer isso muito claro dentro de uma matéria, de um conteúdo que seja relevante para esse grupo da inclusão, isso é muito legal. Porque é muito difícil de você ver alguém de cadeira de rodas dentro de uma escola. É muito difícil de você ver alguém que, né? Hoje você vê, sim, muitos espectros autistas e tal dentro das escolas, mas você vê pessoas que têm deficiência é muito mais difícil, né? Porque também os pais são muito paternalistas e também são muito, né, ou seja, assim, protetores, Sim. né, dessas pessoas. Então, eu acho que isso também acaba causando esse processo de as pessoas também não verem isso tão assim gritante, né? Sim. Então, e muitas das pessoas que a gente conhece também, viraram, né, ou seja, cadeirante depois. Eu tô falando Sim, do meu do seu pedaço meio. aqui, tá, Uhum, Fê? sim, Não de outro sim. pedaço. Mas eu acho que, assim, olhar a vida com outro aspecto também é muito interessante, Sim. né? Porque eu, depois desse tempo todo, eu nunca tive altura para jogar basquete Uhum, na vida, né? E eu começar a jogar basquete e fazer uma cesta, nunca na vida, gente, jamais imaginei eu conseguir fazer uma cesta. uhum, E eu fiz uma cesta. Então, eu acho que isso também são coisas que a gente tem que se orgulhar, sim. né? Ou seja, eu fui lá fazer algo que eu não sabia fazer, eu aprendi algo novo, isso é um long learning. Sim. Eu aprendi algo novo, eu me conectei com outras pessoas, com outras realidades, com outras experiências, né? E isso me faz com que eu consiga ter um olhar diferente, né? Sim. E me conectar com outras pessoas. Então, acho que é um pouco disso que eu estou tentando olhar, né? Ainda é óbvio, muita coisa para ver, né? Sim. Eu me vejo ainda contribuindo muito para esse mundo. Eu fiz muito pouco ainda, sabe? Sim. Muito pouco.
E pensando em contribuição, para quem está nos vendo, a condição de estar cadeirante é uma condição recente, né, Fabi? Como que ela se deu? É. Na verdade, assim, ela se deu de uma hora para outra, tá, Fê? Tá. E assim, eu me lembro hoje, ainda no dia 6 de julho, onde eu fiz uma primeira reunião. E depois da primeira reunião, eu comecei a sentir uma dor muito grande nas costas, muito grande. E eu, na época, falei, cara, vou me esticar no chão aqui. Tava com o celular, joguei o celular assim um pouco do lado. E fui esticar minha coluna no chão. Na hora que eu estiquei minha coluna no chão, começou a subir um formigueiro nas minhas pernas, subindo, subindo, subindo. E daqui a pouco eu não tava mais mexendo a perna. E só deu tempo de eu pegar o telefone, gritando com muita dor. A minha filha tava dormindo, só tava eu e minha filha, porque só morava eu e ela. E eu comecei a gritar de dor e liguei para minhas irmãs e pra minha mãe. E elas vieram correndo, né, lá do subúrbio, porque eu moro hoje na freguesia, enfim, Uhum. me levar para o hospital. Então, depois que eu saí da ressonância, eu fiquei sabendo que eu ia direto para uma mesa de cirurgia, né? E aí eu fui para uma mesa de cirurgia e não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Porque acaba que a sua família fica um pouco assim, meio que escondendo um pouco o jogo ali para você naquele momento, né? Sim. E eu fui para a mesa de cirurgia. Quando eu voltei da mesa de cirurgia, eu já não estava mais com os meus movimentos, né? E eu estava realmente, assim, sem equilíbrio de tronco. Então, isso me fez com que eu, de fato, visse, caramba, como vai ser isso, né? Eu sem equilíbrio de tronco, eu botava 2 travesseiros, um de cada lado para me segurar, porque eu não conseguia, senão eu caía. Sim. Então, assim, e foi realmente, assim, muito difícil, né? Muito difícil. Tomar o primeiro banho, depois de você estar quase 1 mês e meio tomando banho no leito, você sentir o chuveiro, a água cair em cima de você e você olhar e falar, cara, eu tô tomando meu primeiro banho Sim. de verdade. Não é aquele banho que tá te dando no leito. E era engraçado porque no hospital, aí quando as meninas chegavam pra me dar banho, eu falava assim: eu quero tomar banho. Bota vários, como é que eu vou dizer? Vários coros aqui embaixo, porque eu vou tomar um banho mesmo. Você vai jogar água aqui. Depois você vai ter que limpar tudo aqui, mas você vai jogar água, porque eu não quero. Porque eu não tinha como ir Pro pro box, né? box, né? E eu, até porque eu não tinha equilíbrio de tronco. Então, como é que eu ia me equilibrar, enfim. Eu falei, você vai jogar bastante água aqui, então você joga bastante água. E foi assim durante, né, esse 1 mês e meio, como eu te falei. E esse tomar banho, sentir a água. Então, eu acho que a gente hoje dá valor a coisas muito não valiosas, né? Sim. E eu te digo por quê. Porque hoje, por exemplo, eu amo praia. Para mim, talvez a maior dor de hoje ser um cadeirante é não conseguir tocar o meu pé na areia Uhum. e sentir a areia. Sim. Sentir que eu digo, porque eu tô sentindo. Não só sentir a areia, Uhum. sentir a natureza, porque eu adoro ir caminhar, natureza, Sim. enfim. Então, essa coisa de você botar o pé e sentir. Porque ir até lá eu posso ir, Uhum. mas não necessariamente quer dizer que eu tô sentindo, né? O chão, que eu tô vibrando, que eu tô sentindo aquela energia que tá ali. Então, acho que isso talvez hoje é o que mais ainda me, né? Eu ainda não fui à praia desde que isso aconteceu, tá? Uhum. Eu passo pela praia de longe, fico olhando. Te digo que né, ainda existe ainda um tabu meu de ir lá, né? E a minha filha fala, mãe, mas tem a praia para todos, a gente vai lá e eles vão te botar dentro da cadeira e vão te jogar lá dentro da água. Eu falei, como? Se eu não sei nem nadar, como é que vai ser esse negócio, né? Como é que isso vai acontecer? Então, assim, eu acho que. E eu tô aberta, tá? Só pra te dizer, eu tô super aberta, porque Sim. eu já comecei a procurar, não esse da praia, mas eu comecei a procurar trilhas para cadeirantes, onde você consegue, de fato, fazer trilhas, as pessoas te carregam, né, nas trilhas. E eu tô procurando, porque eu falei, cara, eu tô numa lista lá de espera, porque tem várias pessoas querendo fazer. Hum. E eu tô numa lista de espera. Eu participo de um circuito adaptativo hoje no Engenhão, onde é feito por um grupo voluntário, né? Acho que até é conduzido pela. Não me lembro qual é o nome da empresa. E várias pessoas participam desse circuito. É bem bacana também, onde se conecta milhões de pessoas desse mundo, né? É, é, cadeirante, né?
e não do mundo do andante, porque eu aprendi também algumas palavras que não são palavras que faziam parte do meu vocabulário, né? Então, e eles chamam, né? O cadeirante, ele chama a pessoa que anda de andante. Eu falei, então tá certo. Do mundo do andante, eu não sou do mundo do andante. Então, mas olhar com esse aspecto, cara, é você ter um pouco de olhar que a vida vai melhorar, Sim. sabe? E que não deixou de existir, não findou naquele momento, né, para você. Então, eu tenho muita certeza disso, de que, né, eu posso estar onde eu quiser estar e como eu quiser estar, de que forma, enfim, e que essa contribuição ela pode ser maior. Então, acho que eu tô um pouco com esse foco hoje, Sim. né? E que mulher, né, gente? Vocês que estão ouvindo, de fato, sempre muito positiva, sempre buscando formas, né, de conseguir, seja na questão de adaptabilidade, mas também, principalmente, como se posicionar, como trazer uma voz firme. E eu fico aqui me perguntando, Fabi, como foi nessa transição profissional, né, de adaptar o ambiente, se o seu ambiente, na época, ele era um ambiente inclusivo, tanto de estrutura, de te receber, e como que você conseguiu adaptar e ser de fato um agente a transformar outras Fabis, seja cadeirante ou em alguma outra situação que precisasse ter um deslocamento e com isso o ambiente de trabalho pudesse se adaptar àquela realidade. O momento que aconteceu isso foi no final da pandemia, né? Então eu estava em casa e a empresa foi super receptiva a esse processo, então eu não tive dificuldade nesse processo de adaptação, então foi bem tranquilo do ponto de vista. Eu fui daquelas pessoas que pedi para o INSS me liberar logo. Poucos fazem isso, mas eu fui, né? Com 3 meses já estava lá assim, não, pelo amor de Deus, você tem que me dar liberação, mesmo que eu não conseguisse ficar em pé, sentada, sei lá, Sim. eu estava meio que pedindo para o INSS me liberar. Então foi um processo assim muito natural. E na empresa, a empresa tinha uma estrutura bem bacana, enfim, de adaptação e a política é uma política de que a pessoa podia trabalhar de casa, quem tivesse a deficiência, então já uma política adaptativa, ou seja, do ponto de vista de inclusão. Já tinham outros cadeirantes, Fabi? Não tinha outros cadeirantes. Eu era a primeira cadeirante. É óbvio que ainda tinha algumas coisas para serem feitas dentro da organização do ponto de vista de inclusão, mas eu acho que de alguns aspectos mais simples, né, de inclusão já existiam. E é claro que esse processo também, como as pessoas também te olham, isso é bem interessante também, né? Porque quando você se torna cadeirante, que é o meu caso, eu não sou uma pessoa que eu nasci, né, com essa deficiência, eu me tornei, né? Então, você se tornar, talvez é um pouco até mais, é, vamos dizer assim, com uma visão um pouco até mais ampliada, porque você já viveu o outro lado de andar, disso, daquilo, né? E agora você não tem esse lado. Mas não andar não significa que eu não tenha condição de, Sim. né? Que eu não tenha condição de estar na minha plena plenitude do ponto de vista de conhecimento, de compartilhar, de colaborar, de contribuir, enfim. Então, eu acho que cada vez mais, eu acho que as organizações elas devem seguir esse processo e esse caminho, né? Do ponto de vista desse olhar também de colaboração, de participação, de como é que eu faço, né, ao reverso, porque por mais que ele fique em casa, como é que eu me adapto aqui a essa pessoa estar nesse processo em casa, como é que a gente traz isso numa situação que ela possa ser incluída também nesses processos e na condição do dia a dia de trabalho, né? Ótimo. E nessa transição, quem que é a Fabi hoje? Tendo este capítulo a mais na sua vida, para onde esse olhar fica? Onde antes talvez não fosse tão gritante e hoje é, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então, hoje eu tô num olhar de que eu preciso contribuir mais para a sociedade. Eu não tinha esse olhar. Eu tinha um olhar que eu tinha que contribuir para a organização, né, que eu estivesse trabalhando. Sim. Então, hoje eu olho com um olhar assim, eu preciso ter um apoio, eu preciso contribuir mais, o que eu posso fazer mais pelo outro, como que eu vou fazer esse olhar, de que aspecto, que momento.
Então eu tenho esse olhar, o que eu não tinha, isso grita muito hoje pra mim, muita coisa, assim, grita demais, sabe? Grita do ponto de vista de eu ir na escola da minha filha e não conseguir, por exemplo, que é tudo, não ter acessibilidade, às vezes, para você conseguir entrar e ir no lugar se não for quase que carregada por alguém, né? Basicamente isso. Então isso grita hoje muito forte pra mim, de vários aspectos, né? Enfim. É, E também grita muito nesse olhar também de como as pessoas te olham, sabe? Porque eu acho que as pessoas te olham diferente. As pessoas te olham com um olhar de pobres coitados. E eu acho que você que tá me ouvindo aí, não coloca isso, né? Porque às vezes quem tá sentado naquela cadeira pode ser uma grande pessoa, uma grande oportunidade que você tá perdendo de conhecer aquela pessoa, de Exatamente. saber quem ela é. Então, e eu trago isso porque eu acho que existem outras pessoas aí, né, que talvez estão por aí e não chegam, não, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho, né, sempre trabalhei muito minha comunicação, meu relacionamento interpessoal, então eu não tenho um problema hoje de me comunicar, né, então, mas tem gente que tem, né, então, se você tem a oportunidade ou conhece alguém, né, por que não tentar conhecer um pouco mais essa pessoa, né, e participar um pouco mais, né? Não se afastar porque, pô, se eu chamar aquela pessoa, a pessoa vai vir, aí tem que tirar a pessoa, aí tem a cadeira, aí tem isso, aí tem aquilo, né? Porque imagino que, né, que as pessoas pensam isso. Então, eu acho que, cara, esquece isso, né? Eu acho que se a pessoa também quiser estar lá, ela vai estar, né? Sim, Porque também depende dela. sim. Também querer estar inserida nesse contexto, não somente de você estar, entendeu? E você querer ajudar. E falando de legado, propósito, eu queria entrar aqui num capítulo lindo que eu posso tocar, né? Que é a Fabi é coautora do livro Mulheres que Transformam, numa edição em que traz as histórias, e ela é uma dessas histórias. E aí, Fabi, queria que você contasse como que surge essa oportunidade. Vou colocar aqui para quem está nos assistindo, que vai conseguir ver como que surge. Escrever já era algo que tinha, né, no planejado da sua trajetória profissional? Era um capítulo que você queria ou ele simplesmente nas conexões que a vida traz, ele surge e fazia muito sentido para você? Olha, ele foi realmente nas conexões que a vida traz. Eu fui convidada, né, pela minha VP de RH na época, para escrever. E no momento que eu fui convidada, eu fiquei muito lisonjeada, né, agradeci demais. E foi assim, realmente algo muito diferente. Jamais tinha imaginado que eu pudesse escrever, né, é, um livro. Eu acho que, ou escrever um capítulo, né? E eu comecei a escrever. E essa escrita foi muito legal, porque foi uma escrita colaborativa. Eu fiz essa escrita junto com a minha filha. Então a minha filha participou dessa escrita junto comigo. Ela leu as páginas, ela leu as coisas, ela foi contribuindo. Mãe, mas você podia falar isso aqui também. Você podia trazer isso aqui também. Então eu acho que ali, nesse processo dessa escrita, eu tive uma âncora muito grande, que foi a minha filha, para poder me apoiar e me ajudar nesse processo de escrita, de ser uma escrita fluida, né? Uma escrita. Porque eu queria que fosse uma escrita assim, como se você estivesse fazendo um bate-papo igual a gente está fazendo aqui agora. Sim. E não aquela coisa assim, meu Deus, estou lendo aqui palavras difíceis, não sei o quê. Eu falei, cara, não, tem que ser uma coisa. Tem que ser uma coisa que a pessoa sinta que ela é ela, Sim. sabe? Sou eu. Então, foi um pouco disso. E foi, assim, realmente um privilégio. Te digo que hoje já penso até, Fê, em escrever um livro. Então ela vai Ah, voltar aqui, gente, com um livro. é, Eu quero, já tenho um item já para conseguir convencer a Fabi para estar de novo no é. Cara e Coragem. Ainda não sei que tema, o que falar, né? Mas te digo que eu tenho hoje já, assim, uma. Falei, gente, e já tenho começado a escrever alguns artigos no LinkedIn, compartilhar. Na verdade, eu tenho compartilhado um pouco a minha trajetória no meu LinkedIn, sobre essa questão da adaptabilidade da carreira, da questão de, né, da pessoa com deficiência. Então, eu já venho trazendo algumas coisas, algumas vitórias, algumas conquistas, algumas coisas que vêm acontecendo comigo no dia a dia. E eu acho que, quem sabe, né, para frente, né, se realmente tiver
oportunidade ou até mesmo, né, alçar outros voos de quem sabe escrever, né? Mas eu venho realmente trabalhando muito forte é, questões que não necessariamente eu trabalhava diretamente, mas estudando, né, até mesmo essas questões de diversidade. O meu mestrado fala um pouco sobre isso, sobre empregabilidade após os 45 anos de idade, né? Então, acho que eu tô chegando lá, tá, gente? Tudo bem, Ó, eu que tô aqui não ao fica me vivo, ouvindo, não. pô, Eu tô chegando lá, mas tudo bem, né? você já tá Já, preparando e estudando para entender como que tá o item de empregabilidade. eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade grande, né, dentro das organizações de olhar para esse grupo, porque o país vem envelhecendo, né? O último censo mostra isso, 34% da população. A gente está com uma média de 35,5 de idade, e eu acho que a gente tem que olhar para esse grupo, que é um grupo que hoje vem crescendo e que vai fazer diferença, porque, do ponto de vista, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que ter diversidade de ideias também. Então, eu não estou falando somente de raça, né, a gente tá falando de LGBTQI+, enfim, ou até mesmo de pessoas com deficiência. A gente está falando também de pluralidade, de diversidade de ideias, né? Então, acho que isso é muito importante, trazer isso de forma que a gente consiga discutir dentro das organizações, que sempre tiveram muito preconceito, né? As demissões em massa, a maioria das vezes são daquelas pessoas que são mais velhas, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ter outro olhar para esse novo mundo que está surgindo e que a gente tem que aproveitar, né, todas as conexões, como você mesmo trouxe, de forma que possa contribuir e colaborar mais. Não somente com as organizações, mas com a sociedade. Com a sociedade. Nós somos o que deixamos, não o que levamos, né? Então, de fato, ter esse olhar atento para o que a gente constrói hoje, para ter um futuro, seja para a geração dos nossos filhos, mas principalmente para a geração que nos desenvolveu, né? Quantos líderes que a gente olhou, que já estavam em outras posições e que tinham uma idade maior, que de fato deixaram um legado para nós, né? Essa geração que veio na sequência, com tantas construções, então o que é que a gente deixa de legado daqui para trás, né? E por consequência, quem virá para frente. E aí você trouxe, Fabi, duas mulheres muito fortes na sua vida, que foi e é a sua mãe, e você também traz muitas vezes a Manu, que é a sua filha. E aí eu queria introduzir como foi a maternidade primeiro, né? Como que você, já profissionalmente super ativa, como que você conseguiu, né, fazer esse equilíbrio, e o quanto que essa menina, que já é quase uma mulher pelas falas que você traz, do quanto que ela te apoia, te incentiva, e fazendo a tua curadoria, vi que, né, nos artigos você traz, e você trouxe aqui alguns exemplos que ela falou, não, mamãe, vamos, a gente vai fazer acontecer. Então, eu queria introduzir o capítulo Manu, né, na tua história. O capítulo Manu é o capítulo mais maravilhoso da minha vida. Imagino. Mais maravilhoso porque foi um capítulo planejado demais, Uhum, né? sim. Um capítulo onde eu tive uma gravidez muito difícil, né? Porque eu, de fato, e aí trazendo aqui, eu sou hoje uma paciente lúpica, né? E por ter lúpus, muitas pessoas sempre acreditaram que eu não ia poder ter filho, Uhum, né? E eu, de fato, quando estava numa remissão né, da minha doença autoimune, eu resolvi engravidar, muito planejada, né? Fiz uma junta médica do ponto de vista de médicos que pudessem me apoiar. Consegui uma ginecologista que topou, nunca tinha trabalhado também com pacientes lúpicas grávidas, enfim, mas eu já tinha conhecido algumas outras que já tinham tido filhos. E eu falei, cara, vai dar sim, eu vou conseguir. sim. E foi uma coisa assim tão inusitado, porque a Manu, na verdade, quando a gente estava tentando engravidar, a gente não conseguiu de imediato. Então a gente foi procurar uma clínica de fertilização. E nessa clínica de fertilização eu ia fazer fertilização, né? E eu estava com todo o processo pronto para fazer a primeira injeção, a primeira, né, Inseminação. inseminação.
E a minha menstruação não veio, porque na verdade acaba que você tem que ter, né? No dia que você menstrua, você começa a tomar os remédios, enfim. Já tava com todos os remédios na minha geladeira. E não veio. E Hum. nessa que não veio, eu fui fazer. Eu liguei pro meu ex-marido e falei, cara, olha, eu acho que eu tô grávida. Aí ele tava trabalhando e falou: você tá ficando doida? Que não sei o quê, você se cismou com isso, você tá, né? Porque eu usava aplicativozinho, né, gente? Uhum. Era daquelas que usava aplicativozinho, eu ficava ali se preparando, né? Sim. E aí eu peguei e falei, cara, como é que vai ser isso, né? Então, chegou o primeiro teste lá de gravidez e deu aquela coisa bem fraquinha, sabe, Fê? Bem Uhum. fraquinha. Sim. Aí eu falei, vou pedir o segundo. Vou pedir o segundo pra ver se dá a mesma coisa. Aí pedi o segundo, liguei pra mesma farmácia, não sei o que, moço, sei o que, pode trazer o teste de gravidez. Aí ele trouxe, deu um pouquinho mais, assim, mas ainda meio turvo. Hum. Aí liguei pro meu marido e falei, cara, fiz 2 testes aqui, tá esquisito, tá dando turvo, tá não sei o quê. Aí ele, você tá ficando maluco? Eu tô indo pra casa, daqui a pouco eu tô aí, não sei o quê. Antes dele chegar, liguei pra farmácia de novo. Mas pedi testes diferentes. Para dar uma variada e ter um resultado Pedi assertivo. testes diferentes. Pedi de outras farmacêuticas Aham. que não era o mesmo teste. Sim. E nisso que chegou no mesmo teste, deu muito forte. Muito forte, tá? Cara, na hora que deu muito forte, eu deitei no chão da minha sala. E eu pensei, cara, isso é um milagre. Uhum. Isso é um milagre, né? Porque de fato a gente tava. A probabilidade era muito pequena. Eu tinha ido um mês antes e eu sou católica, enfim. Tinha ido um mês antes na Nossa Senhora de Aparecida. Pedia, né? Muito isso. E acabou que a gente foi é, é, privilegiado com a Manu, Abençoado. abençoado, e a Manu veio. Então foi uma gravidez difícil, Sim. porque eu tirei todos os remédios. Nessa que eu tirei todos os remédios, eu senti muitas dores e muita coisa. E a Manu veio com muito amor, porque ela foi muito planejada. Ela nasceu de 8 meses, Uhum. né? Foi uma criança muito dócil, muito tranquila ao longo do período. Eu, de fato, para conciliar a maternidade e o trabalho, eu tive muito apoio da minha mãe, porque eu acabei me separando logo, né, no início, quando a Manu ainda estava pequena, com 1 ano e 2 meses. E a minha mãe me apoiou bastante nesse processo, ao longo desse percurso. E a Manu sempre teve uma mãe muito presente, porque eu sempre estive muito presente em todas as atividades dela, mesmo que a gente tenha que sair cedo do trabalho, que a gente tinha que, né? Então Sim. eu sempre estava lá, fazendo a participação muito de perto, desse acompanhamento da Manu, né? E por isso que quando eu sofri, né, essa questão do acidente vascular, da questão de ficar cadeirante, né? Ficar paraplégica. A Manu, ela sentiu muito, porque eu era uma mãe muito atuante de sair, de brincar, de levar ela no parque, a gente curtir junto, né? Enfim. Então, ela sempre jogou muito pra isso. Você tem que fazer isso, mas tem que não sei o quê, você tem que isso, tem que aquilo. Então, acho que por isso ela é uma pessoa que eu tô te falando, e ela vai ser uma grande mulher. Sim. Eu tenho certeza disso, porque eu tô criando uma grande mulher dentro de casa, com uma personalidade muito grande, muito forte às vezes, dá até Hum. enfim, leonina, né? Sabe como é. E então eu acho que é um pouco disso. Eu tenho hoje 2 grandes pilares dentro da minha casa, uma virginiana, que é minha mãe, e Hum. uma leonina, né? Então, você sabe como é que é, né? Então, virginiano é aquele que quer tudo no detalhe, tudo organizado, tudo, né? Enfim, e tem uma outra leonina que tem realmente vamos dizer assim, um poder de fala muito grande, muito expressiva. E uma pessoa que de fato já vem até. Falo que ela é líder nata, né? Ela vai para brincar com as pessoas, ela já tá liderando ali a bagunça, a confusão, qualquer coisa que ela tiver enfiada, ela já tá no meio da bagunça. Então é um pouco disso. Eu acho que. E a Manu representa muita coisa para mim. É, porque a gente não pode somente acreditar que não dá para fazer. A gente A gente precisa experimentar. Poucas pessoas têm a coragem de experimentar ou de pagar para ver. Sim. E eu tive a coragem, mesmo sabendo que isso podia
ter alguma complicação na minha saúde de pagar para ver. E foi a melhor coisa que eu paguei para ver, foi a Manu. Que presente. Fabi, eu vou entrando aqui já na reta final e tem um dos artigos que logo depois eu vou pedir para você compartilhar onde as pessoas te acham, que é um artigo em que você colocou como título Propósito para além do nome. E aí eu queria muito explorar com você que legado, que propósito que você está construindo, o que que você quer deixar, que assinatura que você quer ser lembrada. Eu quero muito ser lembrada como uma pessoa que transforma o outro, né? Então, esse é o meu propósito, esse é o meu legado. É, As pessoas que passaram pela minha vida, eu não passei à toa, né? Que elas lembrem de mim, né? Lembrem de quem é a Fabi, é, seja pares, seja liderados, seja gestores, né? Então acho que isso é um pouco do que eu quero levar, quero construir daqui para frente, que eu já construí, né? Porque senão é uma coisa, eu estou em construção eterna, mas que realmente, de fato, as pessoas lembrem que eu sou uma pessoa de transformar o ser humano, né? E quando eu falo ser humano, eu não estou falando só na vida profissional, eu tô falando na vida pessoal também, tá? Sim. Então, eu acho que, né, eu sou uma pessoa que eu, de fato, eu paguei o curso de inglês da minha irmã, então eu tenho essa questão de acreditar que o outro pode, né? A minha outra irmã mesmo agora acabou de fazer psicologia, se formou com quase 40 anos. Então eu sempre nesse aspecto de motivar, de inspirar o outro para conseguir e avançar. Então acho que isso é algo que eu vou levar para minha vida e que eu quero que as pessoas levem do pouquinho da Fabi, Sim. sabe? Uhum. Dentro de si. E leva mesmo. Eu que tenho a honra de estar e acompanhar a Fabi, ela deixa sempre uma semente de um otimismo, de uma palavra que faz com que você olhe a mesma situação por perspectivas distintas, né? Eu sei que a honra aqui, agora eu estou compartilhando com vocês que estão nos assistindo. E agora sim, na reta final, eu gosto sempre de acabar os episódios com o mote do Cara e Coragem, Fabi, que obviamente ao longo do episódio você deu vários exemplos, várias situações, mas eu queria que você trouxesse a perspectiva da tua coragem, né? Para quem está nos ouvindo, se for em forma de dica, se for em forma de perspectiva ou uma situação que você tenha vivido e que de fato você encarou com a cara e a coragem e conseguiu superar. Eu acho que na perspectiva de cara e coragem, eu vou trazer um exemplo muito, pode parecer bobo para algumas pessoas, mas para mim foi muito significante. Foi na primeira vez que eu consegui ter o meu equilíbrio de tronco. Eu estava no hospital ainda e eu estava fazendo fisioterapia. E o fisioterapeuta me sentou na cama e falou para mim: "Vamos fazer a doleta hoje?" A doleta é uma brincadeira de criança de adoleta, né? Uhum. Para qualquer um aí pode parecer que é super fácil. Mas pensa para alguém que não tem equilíbrio de tronco fazer uma doleta sem cair, Sim. né? Sem você cair para trás, sem você cair para o lado, sem você cair para outro lado. E no momento que ele falou, me fez essa proposta, eu falei: "Cara, isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir." Ele falou: "Cara, você nem tentou." Eu falei assim: "Não, beleza. Vamos tentar. Vamos tentar porque a gente vai conseguir, Uhum. né?" E eu consegui praticamente de primeira. Uhum. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter aquela cenourinha, né? E a minha cenourinha era: eu não quero ficar nessa cama para a vida inteira, né? Então, eu tive, de fato, e tenho tido coragem, né, de não querer viver o mundo do invisível. Eu não quero ser uma pessoa invisível. Eu não quero passar nessa terra aqui como uma pessoa invisível. Eu quero passar, de fato, com uma pessoa que realmente tem muita coragem e que luta muito pelas suas coisas, pelas suas causas, pelas suas, né, pelo que acredita. Então eu nesse momento eu tive muita coragem porque eu de fato eu podia ter caído, eu podia ter, né,
desistido. E eu tava ali, e na hora que foi que eu consegui, lembro que eu tava com uma amiga, e a amiga comemorou tanto, ela me filmou, né? Eu tenho esse filme, eu tenho esse vídeo filmado, falando nisso, eu vou até postar ele depois no meu LinkedIn para mostrar para as pessoas. E foi assim, realmente um dia muito especial para mim. Eu dormi muito feliz. Eu dormi de fato inspirada de que eu ia conseguir Sim. avançar. Então acho que é, a coragem ela surge a cada momento, sabe, Fê? Sim. Eu acho que cada momento você tem que revisitar esse ponto dentro de você, né? E também eu acho que tudo bem se você não quiser ir, se você não quer ter coragem de ir para alguma coisa ou outra. Eu acho que a gente não tem que forçar. Acho que as coisas elas têm que acontecer de uma forma muito natural. Eu sempre acreditei muito nisso. Então acho que é, isso realmente me mostra que eu tenho coragem para conseguir avançar, né? É, e quiçá, gente, né? Quem sabe um dia andar. É isso. Com certeza. Olha, você superou até na resposta. Eu queria, assim como eu, quero compartilhar onde as pessoas te acham, em quais redes, Fabi? Então, eu tô no LinkedIn, né? Eu bem atuante Uhum. dentro do LinkedIn. É, eu tenho Instagram, mas meu Instagram é privado. Mas se você quiser, de fato, se conectar comigo, ver um pouco acompanhar um pouco da minha vida pessoal, pode também me chamar lá, né, no Instagram, como Fabiana Mello, né? Eu também tô como Fabiana Mello também no LinkedIn. É, são as redes que eu me apresento hoje. E aí fica à vontade para se você quiser participar e estar junto, conversando, trocando. Eu sou uma pessoa que eu sou muito genuína nesse processo, de verdade. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar conhecimento, então fiquem à vontade para me procurar, às vezes quer trocar alguma ideia, compartilhar alguma coisa. Então eu sou muito aberta para esse processo também. Eu queria novamente agradecer muito por estar aqui hoje, compartilhar a sua história e, sem sombra de dúvida, inspirar tantas pessoas, dando tantas lições, né, de vida. Eu tenho certeza que esse capítulo está sendo escrito com muito carinho, muita genuinidade. E para você que está aí nos assistindo, então ela já disponibilizou os canais, fiquem à vontade, principalmente no LinkedIn, de mandar um inbox, perguntas. E eu sempre tenho a missão, Fabi, de pedir para quem está nos assistindo para deixar mais pautas, porque assim vocês me ajudam a fazer um novo convite. Então, convido vocês com comentários, perguntas, temas que a gente não tem explorado. De fato, eu comecei falando que eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com a Fabi, e eu posso ficar, mas com as câmeras a gente restringe. E quero deixar assim para que a gente tenha novos episódios com essa pessoa incrível que está aqui comigo. Então, muito obrigada, obrigada por estarem aqui com a gente. Fabi, muito obrigada. Obrigada a você, Fê. Obrigada, pessoal. Fiquem à vontade para colocar qualquer comentário. Desculpa aí que às vezes, né, eu trouxe de uma forma muito sincera a vida como ela é, porque eu acho que é isso. A gente precisa olhar a vida como ela é, na realidade, na íntegra. Mas também trazer a questão de que a gente pode, né, e só depende de cada um de vocês, né? Eu acho que o protagonismo que cada um tem que fazer, tem que trilhar, tem que, né, percorrer é seu, né? Então a vitória ela pode ser colocada de uma forma muito simples na sua vida e depende muito de você. Mas, gente, eu fico muito feliz de estar aqui. Espero poder estar mais vezes. Com Tô bem certeza. confortável. Adorei, por sinal. Parece até que eu tô em casa falando praticamente, mas é um prazer muito grande, Fê. É uma pessoa que eu conheci, de fato, que a vida vai nos dando, né? Então a vida vai nos dando amigos, pessoas que a gente vai se encontrando ao longo desse percurso e onde a gente vai se conectando e espero que com certeza nossas conexões sejam muito maiores do que somente a gente está aqui conversando hoje, né? E fico muito feliz de poder estar contribuindo com esse seu projeto, que é um projeto muito interessante, que eu acho que para você que é profissional de RH, para você que é líder, para você que é pessoa que está ouvindo de fato, né? Que você realmente possa estar curtindo e aproveitando, né, esse processo. E essas escutas, gente, do podcast, de leitura e de tudo, isso é lifelong learning, tá? Então fica à vontade para você escutar, às vezes, na hora que você tá malhando, na hora que você tá Isso andando no aí. carro, essa coisa toda, você pode fazer isso de forma
muito natural. Com certeza. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo.